Endeusas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E hoje, nesse quadro que eu amo, chamado Hora da Prosa, que é o quadro que a gente tem as entrevistas, a frequência tá lá em cima, porque eu não tenho só uma entrevistada, eu tenho duas empresárias inspiradoras maravilhosas. A gente fala sobre transição de carreira, a gente fala sobre liderança de pessoas, um bate-papo super leve, gostoso, e eu quero você aqui com a gente. Roda a vinheta. O encontro dessas mulheres maravilhosas aconteceu graças ao encontro. Você quer falar, Pinguinho? Você tá atrapalhando a introdução. Quer vir aqui? Vem. Isso, muito bem. Quer fazer a introdução junto comigo? Quer falar com o pessoal? Quer dar o ar da graça pra essa câmera? E ele foge de câmera, viu, pessoal? Até porque ele realmente quer amor. Esse encontro aconteceu graças ao nosso evento, o Encontro de Almas e Negócios, que eu faço junto com a Nath. Essas duas empresárias maravilhosas foram as nossas parceiras. Coincidentemente, eu até falo disso na entrevista, mas coincidentemente, as duas são proprietárias dos estabelecimentos onde eu fiz os meus dois eventos. Então, o meu primeiro evento de todos, que ainda era quando o nome era Os Negócios dela, o meu primeiro evento de todos foi no King Cowork, que é o estabelecimento da Karina Reis, uma das nossas convidadas, uma querida, e ela continuou com a gente no segundo evento. E o nosso segundo evento, que aí mudou o nome para Encontro de Almas e Negócios e foi em parceria com a Nath, foi no Convivelu, que é o estabelecimento da Luísa. Então, muito interessante colocar as duas juntas para esse bate-papo. A Luísa, ela passou por uma transição de carreira, ela era da parte jurídica, ela era advogada e ela hoje trabalha com terapias energéticas, então é uma super mudança, né? Então a gente fala bastante sobre isso. A Karina é muito boa com gerenciamento de pessoas, tanto gerenciar vários negócios, porque ela não tem só o King, ela tem umas 4 empresas diferentes, eu apresento todas elas para vocês também no episódio, e de áreas diferentes de atuação. Então não só conduzir negócios, mas ela também é muito boa com liderança de pessoas e também com proporcionar acolhimento no estabelecimento dela. Então o bate-papo é muito legal. Fluiu super gostoso. E antes de começar, eu quero te convidar, caso você ainda não seja inscrita, para se inscrever. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo bem com o olhar da energia feminina, conexão com a nossa essência, com a nossa intuição, com assuntos de energia, cocriação, de forma bem aprofundada nesse nosso universo interior, enquanto a gente empreende. Então, se é um assunto que te interessa, continue aqui conectado com a gente. E esse é um dos quadros, que é o quadro de entrevista, mas também tem o quadro Chá Comigo, que é o quadro solo, que eu troco ideia com vocês, que também tem muito conteúdo legal. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreva-se. Para garantir, tem 2 Cs. Tem o antes e o depois do inscreva. E nós estamos disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, já se inscreve nos dois, porque eu sei que tem um dia que a gente prefere uma plataforma, tem dia que a gente prefere outra. E na dúvida, você tá inscrita nos dois e tá aqui pertinho nos dois. E só para fazer um adendo antes de começar o episódio, eu queria explicar por que eu tô gravando num lugar diferente. Acontece que quando a gente grava com maior número de pessoas, como esse caso que a gente tá em 3, a gente precisa não só de um espaço físico maior, mas também de mais equipamento, né? Câmera, microfone e tudo mais. Então, eu precisei de uma ajudinha profissional e eu entrei em contato com os nossos parceiros da Crossmaker Produtora. Vocês já conhecem o André e o pessoal da Crossmaker Produtora porque foram eles que gravaram todas as nossas entrevistas que foram feitas durante os nossos eventos presenciais. E o André é muito legal porque ele não só tem esse formato de ir com os equipamentos até o local onde você precisa filmar, mas também ele tem esse formato de você poder usar o espaço físico dele, que fica em Valinhos, para fazer gravações. Então ele tem esse espaço aí que vocês estão vendo que foi gravada essa entrevista, e também tem uma outra salinha ali do lado que ele pode reconfigurar, mudar todo o cenário, e ele comporta gravações de podcast, de vídeos para YouTube, de cursos online, é bem interessante. Então, se vocês precisam de ajuda profissional para gravar os vídeos de vocês, seja ele indo até vocês e gravando, seja um espaço físico como esse para vocês gravarem os seus vídeos e podcasts, eu vou deixar o contato, o Instagram da Crossmaker Produtora aqui na descrição. É só entrar em contato com o André e falar que vocês chegaram neles através do podcast CEO Intuitiva ou através da Paty Rosa. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Eu
tô muito feliz com esse encontro, porque temos aqui duas empresárias sensacionais, maravilhosas. Inclusive, foi coincidência, mas eu já fiz evento no espaço das duas. O nosso primeiro evento foi no da Carida e o nosso segundo evento foi no Dona Lu, então esse encontro aqui, ó, não é por acaso. E antes de qualquer coisa, eu tenho que apresentá-la para vocês. Primeiro, a Luísa Barreto, ela é formada em Ciências Sociais e Jurídicas, especialista em resolução de conflitos com foco nas leis biológicas e sistêmicas. Ela é terapia de um monte de coisa boa, terapia sistêmica biológica, constelação familiar, processos circulares, mediação de conflitos, mandalas terapêuticas, jogos de autoconhecimento e psicoaromaterapia. Sim. E a gente tem a Karina Renzi, maravilhosa. Ela é formada em Relações Públicas. Ela tem um monte de empresa, entendeu? Ela tem a despachante Renzi, ela tem a academia Metafit, ela tem a emplacadora Replacar e ela é sócia fundadora do King Cowork. Então, meninas! Como vocês estão? Suas maravilhosas. Tudo ótimo. Tudo certo? Estão nervosas ou estão de boa? De boa. De boa. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente foi treinando. Mas sempre que o pessoal fala que vai ficar nervoso assim, eu falo, gente, é só até começar, porque aí é um bate-papo e aí a gente até esquece que tem câmera, sabe? Assim? Então, hoje é uma dinâmica diferente, porque estamos em 3, vai ser um bate-papo aqui entre nós. E eu vou começar com uma pergunta para Ana. Ana, você passou por uma transição de carreira, né, em 2 áreas bem diferentes, porque você começou na parte mais jurídica, hoje você foi para a área terapêutica. E eu vejo muitas pessoas, principalmente as minhas amigas que se formaram comigo na faixa dos 30 e pouco, eu acho que começa nos 27, e nos 30 e pouco eu vejo que muita gente entra nesse conflito, assim, eu me formei numa área, mas não sei mais se eu estou feliz com isso, estou pensando em fazer transição de carreira. Mas isso vem com muito medo também, né, das pessoas, tipo, mas não sei se eu dou esse passo, e o medo pode vir de muitos lugares. Então, se tiver alguém que está ouvindo a gente hoje, está pensando em fazer transição de carreira, mas está com esse receio, o que você poderia falar para essa pessoa? Vamos lá. Primeiro que o pessoal vai bugar com os nomes, né? Ora Ana Lu, ora Luísa, ora Ana. É verdade, mas o que você prefere? Toda sou eu. O que você prefere que eu te Agora chame? eu estou usando Luísa Barreto profissionalmente, depois a gente pode falar sobre isso num momento adequado. Tá bom, combinado. Mas isso que você falou da idade, né? Tem um pessoal que estuda isso, né? Tem uma idade que, astrologicamente, também eu não sei com potencial, assim, para te falar, mas tem uma idade que a gente começa a tentar entrar em contato com isso. É que a gente fica repensando o que faz sentido, o que não faz. E eu acho que é a partir dos 28, se não me engano, dos 28 aos 35, algo assim. Então, é algo que vem mesmo para muita gente nessa idade. O que eu posso dizer? Dá medo mesmo. Não vai ter jeito, assim. A gente fica com medo porque é uma coisa que você tinha conhecido, você estava num lugar conhecido, tá tudo bem do jeito que você está fazendo. Mas eu acho que dá mais medo, Paty, ficar a vida inteira numa coisa que você não gosta, talvez. E eu lembro que eu fui funcionária pública, né, quase 10 anos, e eu lembro que no dia que eu saí do Ministério Público, a frase que eu mais ouvi foi: eu queria ter a sua coragem, mas eu não tenho. Então, eu não vou fazer o que você está fazendo, mas eu faria. Então, assim, dica: autoconhecimento, terapia, muito autoconhecimento, meditação, tudo que pode ter. Eu lembro que eu meditava todos os dias, assim, e eu tenho um baralho de mensagens, assim, e aí eu meditava e falava: por favor, pode me mandar uma resposta do meu caminho? Uma clareza. Uma clareza de qual que é o caminho. E aí eu vinha uma carta do Ho Oponopono, para quem conhece. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Todo dia vinha a mesma carta e falava: gente do céu, o que está acontecendo? E aí eu achei um livro um dia procurando, que era o Oponopono e as constelações familiares. Eu já estava estudando, né, as constelações. E aí, dentro do livro, ele fala que o Ho Oponopono surgiu nas tribos, né? Então, eles não podiam dormir sem ter aquilo resolvido. Que é muito da mediação também. Então, eu fui, na verdade, ressignificando o meu olhar para o direito, né? Hoje eu falo que é a essência mais pura do direito, que eu acho que é essa resolução de conflitos de forma pacífica. Então, eu fui fazendo essa transição junto com a parte sistêmica, e depois a gente nunca para de estudar, né? Aí agora veio a parte das leis biológicas, que é um olhar para o corpo. Mas eu acho que a dica maior é ser honesto consigo mesmo sobre o que faz sentido para você na vida, e depois ter esse auxílio de autoconhecimento e tudo mais, e planejamento. Mas
eu acho que a gente não pode ficar só no planejamento, porque a gente sai um pouco, talvez, da intuição, mas se a gente fica muito no planejamento, também a gente nunca faz, né? Porque eu vou esperar o momento perfeito para fazer e a gente não vai fazer. Então, eu acho que é esse ser honesto com você, com ajuda, porque não é fácil, mas tem muitos desafios, mas vale a pena. Justo. Isso me lembrou duas coisas que... Já vou passar a pergunta, mas isso me lembrou duas coisas, que as pessoas falam que se você faz algo quando você está pronta é porque você já passou da hora. E a outra coisa que eu escuto também é que nem sempre que você... Não só escuto, mas eu mesmo falo isso, que nem sempre quando a intuição te fala para fazer algo é confortável, é fácil. Não é porque é a resposta certa e alinhado que vai ser tranquilo, né? Então, tem esses desafios, mas principalmente se a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre ouvir intuição, eu acho que quando a gente consegue ter essa clareza, e vem do que você falou, de autoconhecimento, de ficar sozinha, em silêncio, de fazer meditação, tem hora que a gente escuta, é tão clara aquela voz que fala, cara, é isso, que você vai com medo mesmo, né? Exato. Adoro. Mudando de assunto, mas a gente vai e volta aqui. Cá, uma das coisas... Essa foi a primeira pergunta que eu redigi. Quando eu falei assim, quais perguntas eu vou fazer? Porque é um negócio que, pra mim, é muito... É uma das coisas que mais me chama a atenção lá no King, né? Gente, King é o cowork que eu trabalho. E aí que eu conheci a Karina lá, né? E uma das coisas que eu sempre me chama muita atenção é que é um lugar de muito acolhimento. Eu sinto que... É assim, é o corporativo, porque é um cowork. Sim, então, ele sim. poderia ter tudo para ser, por exemplo, mais frio, ou mais, tipo, corporativo, só vai e volta, não. Tem esses horários, paga seu pacote, vai embora. Tipo assim... Só que tem um lado muito humano, assim, que me chamou a atenção desde o começo. E eu sinto isso em todas as pontas, assim, em todas as funcionárias. Não é assim, você que é a dona que está lá. Não, é em todo mundo que eu sinto isso, sabe? E eu sinto que é uma das dificuldades que qualquer dono de negócio tem. Porque mesmo que não seja estabelecimento físico, às vezes a pessoa tem uma loja online, igual eu tenho de joias. Mas você tem que passar esse acolhimento pro cliente, né? E ainda quando é só o dono fazendo, é uma coisa, porque você pega porque é seu. Mas saber passar isso para a equipe, eu acho um negócio muito desafiador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se construir esse acolhimento foi intencional e como que você fez isso. Olha, eu acredito, Paty, que começou também... Porque, assim, eu fui criada dentro do comércio, com os meus pais. Então, assim, quem é o primeiro líder? Os pais. Então, a liderança pelo exemplo é uma coisa que fez parte da minha vida, né? Então, assim, fui criada ali, meu pai e minha mãe sempre se deram muito bem com os clientes, com os funcionários. Então, eu fui criada vendo isso. Então, automaticamente, quando eu abri os negócios, eu acabei replicando aquilo de uma forma muito natural. E aquilo acabou se tornando um diferencial, entendeu? Só que, assim, no começo foi, tipo, intuitivo mesmo. Você vai replicando aquilo que você, né, conheceu ali como base, né? Mas depois, quando você abre o negócio, você começa a ver os feedbacks dos clientes, eu falei, acho que tem alguma coisa... Acabou se tornando um diferencial, né? Ali no dia a dia. E eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então, assim, a gente, é aquilo que você falou, é muito natural e é muito gostoso ouvir isso do cliente. Nossa, eu gosto de estar aqui, não sei por quê. Porque é energia, né? Então, você consegue replicar isso, lógico. Eu posso trazer isso de como que eu consegui passar isso, aquilo que você falou, né? Cara, como que você conseguiu passar isso para os colaboradores? Talvez é o maior desafio, né? Que acho que é a maior dor hoje do empresário, né? Que aí ele fica preso, ele fica amarrado ali na operação, tudo. Eu acho que é sendo você mesmo e eles realmente vendo que aquilo é verdadeiro e genuíno em você. Automaticamente você vai atrair pessoas alinhadas, sabe? E é fazendo. Eu tenho muita paciência de ensinar. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer até um exemplo. Por exemplo, assim, outro dia, acho que até com você aconteceu. Você lembra do apoio de pé? Ai, sim! Não, isso foi sensacional. Eu me senti nas nuvens. Olha lá, Conta, pode contar. Aliás, a minha perspectiva antes, o que aconteceu? Vai, fala. Eu tinha acabado de chegar no King e eu sou muito baixinha. E se eu ajusto a cadeira pra eu ficar com o braço certo, porque a gente tem que ficar 90 graus, não é igual eu tô aqui, tem que ficar mais alto, né, no dia a dia quando você tá trabalhando. Se eu ajusto, eu tenho que levantar a cadeira. O que acontece? Eu não encosto o pé no chão. E aí, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu levei uma caixinha, tipo, tinha chegado alguma coisa dos Correios, eu levei uma caixa de correio vazia. Pra ela colocar o pezinho. E apoiei o pezinho. Essa criança. Aí a Luana, a gerente, ela tava passando no corredor. Aí, sabe quando a pessoa volta? Ela tá passando, ela voltou assim. Será que eu vi Tati, isso? que é isso no seu pé? Não. Eu trouxe uma caixa que eu não apoio o pé dela. Deixa comigo que eu resolvo. Falei, tá, né? Beleza.
Juro, no dia seguinte que eu fui no King, tinha um apoiador de pé pra mim. Aí eu falei, tipo, tava comprando pra você. E eu, oi? Nossa, que gente, muito importante, sério. Mas aí pode contar que você... Foi assim, eu falei, cara, que carinho, então, assim, né? eu acho que eu uso muito isso com eles. O simples funciona. As pessoas só querem ser vistas. Né? Então, assim, não precisa de muita coisa. Então, naquele dia, a Luana foi e comentou comigo. E acho que eu passei também e vi a tal da caixinha, né? Eu falei, nossa, acho que ela quer um apoio de pé. Aí, naquele dia, eu fui à noite no shopping, comprei. Eu falei, Lu, entrega para ela. Então, Nossa, assim, que legal. e aí, automaticamente, os funcionários estão vendo o que a gente está fazendo. E aí, eles acabam pegando o jeitinho, né? E aí, depois eu comecei a fazer, você falou assim, eu fiz, aí depois eu vi que isso funcionava, então vamos fazer de uma maneira mais estratégica, realmente ensinando eles, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que o exemplo é bem legal. Entrou um casal, um senhorzinho e uma senhora, uma gracinha, os dois, para ser atendido por uma arquiteta que frequenta lá o King e tal. Eles entraram fofos, os dois. Aí ficaram tudo olhando assim, né? Porque não é um ambiente onde eles estão tão acostumados. Então, eles ficam, né, acuados. As meninas E lá é tudo receberam. colorido, bem criativo. E eles, tipo... né? E aí entraram na sala. Eu vi que naquele dia a gente observa muito os nossos clientes, assim, comportamento. E eu vi que ela estava um pouco tensa. Ela ia apresentar um projeto para eles, né? Aí ela entrou, tá? Eu fiquei de olho ali na sala. Aí eu fui na recepção, tal, olhei a agenda, vi que terminava umas 5 horas, a reunião deles, tal. Aí eu vou lá na recepção, converso com as meninas, eu falo, gente, o que será? Tem aquele senhorzinho, você viu, que fofa. Eu vou trazendo todo o contexto para elas começarem a observar quem está ali, o que está acontecendo. Não é só a recepção, existe um contexto ali em volta delas, né? Aí falei, relatei, assim, o que será que a gente... O que você acha? E aí eu dou a ideia, eu vou sugerindo também para elas começarem a pensar fora da caixa, né? E se a gente preparar uma bandeja e levar um cafezinho, um leitinho, um pão de queijo, tal, para descontrair um pouco a reunião, já vamos fazer 2 horas que eles estão lá, tal. Ah, não, vamos. Uma já subiu, já preparou, a gente tem uma bandeja ali, já preparou, nós estávamos tendo evento no andar superior e deixo elas usarem a criatividade delas, tal. Aí ela desceu toda cheia, com um sorrisão no rosto, né? E aí eu sempre, nessas situações, eu vou junto para entender ali, até para ver a reação dos clientes. E depois eu participo com elas também, para fazer o tipo fechamento mesmo, né? Aí eu abri a porta, pedi licença, tal. Aí o senhorzinho falou, opa! A gente levou o café, coador ali, ele comeu. Então, assim, é tudo muito real, sabe? E é com simples, Paty. Então, esse acolhimento que você sente ali na ponta, quando você tá, não tem como. Então, eu comecei a treinar eles para observar os clientes, entenderem os detalhes. Então, assim, é desde... A gente tem esse exemplo que foi muito gostoso. Na hora, a cliente olhou e fez... Né? Yes. Então, tipo assim, um sorrisão no rosto. E é muito gostoso, porque aí o colaborador, ele olha, ele vê aquela cena, né? É uma antecipar a necessidade, eu acho, né? Porque talvez se dependesse do cliente, igual o negócio do pé, eu não ia pedir. Mas é você já perceber, talvez, que a pessoa precise de algo e tentar antecipar E assim, isso. e sempre está observando, né? Eu falo, ali são só pessoas, né? Para o dia inteiro aquela circulação, né? E eu sempre falo, de que maneira a gente pode impactar a vida deles, né? Alguma coisa sempre a gente pode trazer, né? Uma vez a Luana estava numa sala de reunião e o cliente entrou, tal. Luana é a gerente, gente, do corpo. E aí ela estava lá e ela foi levar água na sala. Isso faz muito tempo. Ela nem estava como gerente. Ah, ela nem era gerente. Ela nem era gerente na época. E vocês entram na sala, nós levamos água fresca, tal, mas a gente está ali, escuta ativa. Eu sempre falo isso para eles, né? E aí o cliente entregou um vinho para o outro cliente. Então, começando a reunião e ele todo empolgado. Ele falou, eu trouxe para você o vinho. O cliente falou assim, eu não tomo vinho. Sabe, tipo, uau. Né? Baixou a energia. Eu não tomo tranquilo. E aí a Luana só deu aquela, tipo, aquela olhadinha assim. Aí ele falou, aí o cliente murchou, que era o nosso cliente que tinha reservado a sala, né? Tipo, deu aquela murchada, porque ele foi muito animado. E aí o senhor, que era o outro, falou assim, nossa, se você tivesse trazido uma paçoca e um suco de uva, eu estaria muito feliz. Tipo assim, virou aquele papo. E aí ele, nossa... Na próxima, eu Tipo, trago. né? Aí ele Era ficou, tão né? simples. Tipo, murcho. A Luana saiu rapidamente, correu ali na nossa área, pegou o suco de uva, a paçoca, bateu na porta e falou, gente, dá licença. Ah, eu não ia deixar passar. E ele pegou e entregou
pro Que cliente, legal. nossa, aí o cliente, nossa. Então, assim, a gente usa muito isso e a gente vai replicando isso para os colaboradores. E Nossa, muito eles legal. acabam fazendo. Então, hoje, necessariamente, essa energia que a Paty sente lá, a Karina não precisa estar lá, né? Aquilo que ela falou, né? Então, foi um trabalho que foi sendo construído e é uma construção diária, né? Então, que diária ali, Sim, né? sim. Que vira a cultura. Né? Que vira a cultura. Então, realmente, quem Nossa, não muito está legal. alinhado, né, acaba não ficando. fica. Gente, Não a acaba. Ká é a rainha das histórias. Sair com ela é tipo assim. Ela conta cada uma. Não, tem desde história séria até história engraçada, tem história tipo inspiração. Sério. Sério. Eu amo. Essas eu não conhecia. Tipo, a gente já conversou quantas Ó, vezes. essa Eu da não sabia. Luana, Da né? paçoca, eu não sabia. Da paçoca. Essa impactou. Nossa, sensacional. E ainda meio que no tema de espaço físico, assim, quando a gente foi no espaço da Lu, que é o Conviver Lu, eu lembro que eu até comentei com a Nath, e a gente comentou já na hora com você, né, que uma das coisas que a gente achou muito diferencial ali do espaço era o fato de misturar, porque a gente estava fazendo evento e a gente queria uma mistura, porque a gente propõe nas nossas marcas que não é tão fácil de encontrar, que é essa coisa do, ao mesmo tempo que é corporativo, ao mesmo tempo tem essa parte energética e tudo mais. Aí a gente achou muito legal que o espaço tinha essa parte de, assim, ai, tem um barulhinho de água caindo, ai, tem o negócio da energia, tem o verde, que lembra essa área mais terapêutica, e ao mesmo tempo comportava o corporativo, e a gente comentou isso com vocês e falou, cara, foi intencional, porque justamente eu preciso receber nesse espaço, desde um advogado até quem vai fazer uma aula de yoga ou uma constelação, né? Tipo, tem que fazer sentido para tudo, assim. E eu achei muito legal como esse é um exemplo refletido no espaço físico, mas que você conseguiu unir as suas duas áreas de atuação, né? Porque a gente estava falando de fazer transição, só que eu acho que o que você fez antes nunca é perdido. Sempre quando você faz transição, você consegue trazer de alguma forma, né? E aí eu ia te perguntar, como que você sente que essas duas áreas, hoje, como que fica essa dança? Como que uma ajuda na atuação da outra? No espaço. Em O tudo. que você quiser. Tipo, pode ser na atuação Tá no tudo dia a dia dos misturado. serviços ou no espaço. O Misturado. que você sentir de comentar. Eu acho que na parte de empreender, talvez entre um lado do direito, que é mais sério, que é mais formal, né, mas que ao mesmo tempo você tem que estar ali, né, nessa conversa lá no espaço, por exemplo, eu tenho a maior parte dos clientes do espaço são terapeutas. Então, o que eu sinto de diferença que eles me trazem na conversa comigo, ou quando tem alguém que está lá me ajudando, ou quando já tive funcionário, é essa troca de experiência, né? Então, geralmente, eu fico antes com o terapeuta e quando eles saem, eu também tô... muitas vezes eu tô lá. Então, é a troca de, putz, atendi esse aqui, vamos trocar uma informação para ver o que dá para fazer legal. E tal. Então, é diferente, né? É uma presença ali mais específica. Mas, ao mesmo tempo, se eu buscar esse lado do direito, que tem a ver com a mediação, eu tô ali também, né? Na resolução de conflitos, na escuta ativa o tempo inteiro, né? Essa escuta atenta, que às vezes não é o que a pessoa fala, né? Às vezes é muito clara a fala, né? Da pessoa e você escuta e tá tudo bem, mas às vezes é algo que está por trás da fala dela, né? Então, eu acho que essas coisas vão se conversando. No espaço, a mesma coisa, porque eu sempre falei... eu já tive até terapeutas que falavam, vamos fazer um negócio e ter um escaldapés. Quando a pessoa chega, eu falei, pô, para. Porque eu preciso aqui de o mais imparcial possível, assim. Dentro da sua sala, tudo bem, você pode atender. Mas eu não sei se todos vão gostar disso. Não é algo que é confortável, né? E, ao mesmo tempo, se eu receber um advogado, que era na época que eu estava mais na mediação, então eu vou receber alguém mais formal. Ele tem que estar num ambiente que ele sinta confortável. Ele não pode ficar intimidado, né, já na chegada. E, ao mesmo tempo, quem vem para o atendimento terapêutico, ele já entra no jardim, ele vai se trabalhando já de alguma forma, né? O que tem de feedback lá dos terapeutas que atendem é que a pessoa já chega com a guarda mais baixa, né? Porque não é um ambiente de consultório, de hospital. Então, ela chega, ela tá ali... teoricamente, numa casa, né? Assim, então, ela chega, ela olha o jardim. Eu preciso filmar isso. Eu, às vezes, fico na ponta da escada esperando a pessoa subir, né?
E eu fico assim, às vezes, minutos, assim, a pessoa vai subindo, dela vai olhando, dela olha a lavanda, dela olha a fonte. Daí ela olha pra mim e ela, ai, meu Deus, Você tá aí. tá tudo bem, pode ficar à vontade. Mas é bonito, assim, de ver, né? Como a pessoa tá entrando e já trazendo aquela presença, né? Tô aqui pra olhar pra mim com calma, não preciso correr. Então, não sei se eu respondi mais a sua pergunta. Mas Não, a assim, forma como você une as duas profissões. E é tanto no espaço, se reflete, mas também na sua atuação, né? Você falou, tanto que tá até na... Você fala que os dois são resolução de conflitos, só que um, às vezes, externo ou interno, né? Então, acaba tendo conciliação das duas áreas, né? E às vezes acontece isso, né? A gente estava falando de indicação de pessoas que às vezes chegam porque estão na área do direito e às vezes se sente mais confortável, porque a pessoa fala e ela sabe que você entende o que ela está falando. Então, se você for num terapeuta que não entende nada disso, é como se você falasse e, meu... Outra língua. Outra língua. A hora que você fala uma coisa que daí entra nessa, né, da escuta, você responde com algo técnico para ela fala, opa, aqui eu posso falar o que eu... Posso falar qualquer coisa que tá tudo bem, ela não vai me julgar do que eu tô falando, né? Sim. Então, acho que tem um pouco disso. A gente vai usar tudo que a gente aprendeu e unir esses dois mundos, né? Eu acho que trazer o corporativo para esse lugar que é terapêutico, né? E que está todo mundo precisando. A gente está falando de saúde mental aí o tempo inteiro, em todas as redes, enfim. Trazer o corporativo para esse lugar em que ele está ali na reunião dele, mas de alguma forma o ambiente está trabalhando, né, a favor dele. Energeticamente. Tem a harmonia do lugar, né? Lá no King também tem. É um ambiente que é confortável, né? É diferente de você estar, às vezes, resolvendo um problema dentro da empresa, né? Que já tem a tensão lá, né? Sim. Você desloca para realmente ampliar essa mente. E eu acho que tem que sair um pouco essa parte terapêutica de algo que talvez seja esotérico, né? De tipo, é muito místico, muito... Até o holístico, né? Que, na verdade, é só olhar o ser humano de uma forma integral, né? Não tem nada... É uma palavra que vem com uma carga meio, Vem com uma meio carga errada, de, né? é místico, mas não é. O holístico significa só que eu tô olhando para esse cliente de um contexto inteiro. É corpo, é mente, é a essência dele... Então, assim, a gente fala de um pouco até de espiritualidade no sentido de conexão com algo maior, que não tem a ver, né, com religião. Então, acho que é conseguir integrar esses mundos, assim, para levar o que é bom do terapêutico para o mundo corporativo e o corporativo trazer para a gente, né, também. Porque o terapeuta e alguns clientes, você fica meio fora, assim mesmo, né, desse ambiente, né, e precisa, né. A gente precisa desse... Ainda mais para o empreendedor, né? Nossa. Eu sinto que com essa nova era vai ser cada vez mais tendência isso. De, tipo, tudo que é muito dualidade, né? Tudo, ou é só energia masculina ali do corporativo, ou é só energia feminina. Tudo que é muito dual vai começar a cair por terra. Então, por isso que vão surgir muitos negócios novos, porque é coisa que nunca se viu misturado antes. Então, aliás, todo o conceito do podcast é isso, né? Eu quis pôr uma palavra CEO, que lembra bem, tipo, até... É letra maiúscula, é forte, é curto, lembra o corporativo, energia masculina, direto na negócio. E aí o intuitivo já é mais uma palavra mais feminina, tem letras finas, é mais longa. Eu queria justamente trazer isso porque é o tema que a gente traz nos eventos também, que eu faço com a Nath, no Encontro de Almas e Negócios. E a gente vai atraindo pessoas que falam essa linguagem. Então não é à toa que vocês foram atraídas para isso, né? Então acho que isso é tendência, assim. E vocês já tendo espaço que pensa nisso, né? Que pensa no humano que a gente estava falando, que pensa na parte energética, cara... Só tende a crescer ainda mais, né? Que já são bem-sucedidos, mas crescer ainda mais. E se depender de mim, vai crescer mais ainda. Porque a gente fala mesmo do que a gente gosta. E, Cá, uma coisa que, conversando com você também, eu percebo, como você tem mais de uma empresa, e até pelo tamanho que as empresas já estão, eu sinto que hoje o seu lugar é quase como se fosse a sua principal função, aí você me fala se eu estiver errado, é a parte de liderança de pessoas, né? Porque eu acho que quando você está muito no começo, só você, seu negócio, você faz um pouco de tudo, é muita coisa, blá, blá. Quer dizer, você ainda faz muito de tudo. Mas, tipo, eu acho que virou Sempre, quase né? como o principal, porque você tem muitos funcionários fazendo muitas das áreas para você. Então, vira muito mais sobre saber liderar pessoas, né? E é um assunto que você está sempre comentando que estuda. Eu estou sempre vendo seus stories, você postando um livro que você está lendo, ou você foi num evento, ou você foi numa mentoria, ou com a Lu também. Sim. E eu queria que você me contasse um momento que você teve algum problema em algum dos seus negócios, pode ser no King ou pode ser outro,
que você só conseguiu resolver porque você tinha esse conhecimento de liderança de pessoas? De liderança de pessoas? Olha, vamos lá. Na verdade, eu acho que, acredito que o maior desafio, acredito que foi na compra do King. Na compra do King. Porque, assim, primeiramente, né, quando a gente fala desenvolver pessoas, né, estudo muito isso, primeiro a gente tem que se desenvolver, né? Não tem como. Não tem como. Como que eu vou liderar alguém se eu não me autolidero? Então, assim, por isso, muito estudo, muito estudo. Então, o autoconhecimento, ele vem como primeiro pilar. E se a gente leva isso para dentro da empresa, 70% são pessoas. Eu falo isso. 30% são processos. Vai acontecer, mas quem faz os processos? São as pessoas. O processo é consequência de pessoas alinhadas. Então, eu sempre vou estar olhando para as pessoas. E acho que nesse desafio, naquele momento que foi o maior, né, que foi na compra do King, que nós tínhamos, era uma sociedade, e aí veio pandemia, né? Então... Ah, e depois não esquece de falar das reuniões que você fala. É que você verdade. faz também. Mas só porque eu lembrei. Porque é muito. Quando você me falou, impactou. É legal a gente falar depois, mas pode continuar. Tá bom. Então, veio a pandemia, né? E aí, na situação ali, ou eu vendia, ou ele comprava. E naquele momento, eu acho que me autoliderar ali, o autoconhecimento foi fundamental, Paty, porque não foi fácil, né? Você não sabia o que ia acontecer, empresa parada, fechada, você comprando uma empresa sem saber, quer dizer, com todos os encargos, né? Porque de uma empresa nova, uma empresa, um bebê, 1 ano, tinha, né? Tinha 1 ano, é verdade. Então, foi um cenário muito desafiador, sabe? Porque, assim, né, ali o autoconhecimento, para mim, foi fundamental. E o tato de lidar com as pessoas, né? Porque tava todo mundo em Não, pânico. Cliente, funcionário. Não, eram 30 funcionários. Quando eu falei, gente, 30 famílias. Meu Deus do céu. Se eu estou nesse estado, imagine eles também ali, né? Como que eles não estão. Então, ali, eu acho que eu desenvolvi uns 10 anos, viu? Desenvolver, assim... Porque, assim, era segurar todos os pratos. Não era só a sua família, eram todas essas famílias, de todas as empresas, porque estavam todas paradas. E, além disso, tinha o King, a compra do King. E aí, eu falei assim, eu olhava para o King e eu falava assim, a única opção é dar certo. Não existe outra. Né? Então, a gente resolveu, nesse processo, comprar o King. E, além de comprar, o pessoal falava, Karina, eu reformei o King na pandemia. Né? Eu falava assim, por quê? Quando eu comprei, eu falava assim, eu preciso da minha energia aqui. E eu achava que aquilo não tava muito, sabe? E aí, eu falei assim, eu olhei pro meu marido, vou reformar. Ele, você tá maluca? Você nem sabe quando vai abrir. Eu falei, não, porque aí a gente já vai estar preparado quando abrir. E ele falava assim, eu olhava assim, eu não olho o processo. Naquele momento é você olhar só no resultado. Eu enxergava o King cheio, eu enxergava o King lotado. Eu olhava aquilo, aí de repente eu olhava, era só pó. Voltava pra realidade, assim. Meu Deus oh, do meu céu, Deus. era só pó. Eu falava, não, olha lá. Eu olhava ali no deck, sabe aquela área do deck? Eu olhava ali, eu falei, não, isso vai voltar. Um dia vai voltar. Então, eu acreditei muito naquele momento, sabe? E ali eu comecei a me desenvolver. E o King começou a crescer, e aí passou a pandemia, ia ter que passar, demorou, né, gente? Demorou bastante, né? E ali a gente mudou aqui para a cidade, né? Veio família, veio tudo, e a gente começou a realmente se dedicar ali, e a gente começou a desenvolver, se desenvolver e realmente desenvolver as pessoas. E a gente entendeu ali, o King... Não é só, a gente fala assim, né, co-work, é um espaço compartilhado. Então, as pessoas às vezes chegam lá, acham que é só mesa, cadeira ou abrir um co-work. E uma sala, aquela, né, frio. E não é sobre isso, né? De forma alguma. De forma alguma. Até a parte de eventos, tem cozinha, tem a parte das uma pessoas, tem estrutura a sala de lá, reunião. Nossa, é muita coisa. muita coisa. E é tudo lidando com pessoas com necessidades diferenciadas, né? E cada empresa vivendo um momento. Então, a gente vive cada momento de empresa. Tem que, às vezes, entender. A gente atende todos os perfis de empresa, né? Então, para isso, eu falei assim, por isso que eu comecei a me desenvolver para desenvolver a equipe. Primeiro, o autoconhecimento, né? A gente se autoliderar para realmente conseguir desenvolver hoje o nosso maior desafio, né? Hoje eu olho e falo assim, como
é escalar o King sem perder a cultura? Eu faço essa pergunta todo dia. Para não perder essa essência, né? Então, eu falei, a ideia é essa, né? Estou estudando bastante, né? Eu falei, não, a gente vai criar uma metodologia e um jeito de realmente trazer essas pessoas alinhadas e a gente vai escalar isso, né? Mas, e aquilo que você falou, as reuniões, né? Nossa, isso eu achei muito legal quando você falou, porque eu acho que é aquilo que você falou de fazer o simples bem feito, porque é a reunião, quando você foi me contando, você pode compartilhar o que você sentir à vontade, mas não é sobre... Não é que é uma coisa super complexa ou tal, mas é a intenção que você coloca por trás e o sentimento de time que acaba gerando em todo mundo que tá ali, né? E assim, eu acho colocar muito legal. um pouco de propósito em cada cargo, sabe? Eles entenderem, né, o porquê eles estão ali. Eu acho que isso é gostoso, né? Até uma vez eu estava fazendo a integração da moça da limpeza, eu falei para ela, eu abro o King sem limpar? Ela, não. Eu falei, então quem é o mais importante aqui dentro do King? Ela, eu? Eu falei, é sobre isso. Entendeu? Então, exato. trazer essa consciência para eles, né? E é isso que a gente tenta desenvolver ali com o pessoal, através de várias ferramentas. Então, assim, a gente é muito próximo dos colaboradores, mas, assim, o que eu faço? Primeiro, qual foi, quando você falou, trouxe as reuniões. No primeiro momento, eu acho que eu fiz eles eles olharem muito para mim. Eu acho que quando eu assumi o King, aquela coisa de mãe, então, eu estou te ensinando. Então, vai, deixa que eu te guio. Então, aí ali eu fiquei 1 ano muito assim no operacional com eles direto, até que um dia, no meio do ano, eu saí de férias, não saí de férias, fui nas outras empresas, né, que fica na outra cidade, fiquei 20 dias. Quando eu voltei, um cliente olhou para mim e falou assim, isso não é igual, King não é igual quando vocês não estão aqui. Ai, aquilo me doeu. Aquilo me doeu, não esqueço, foi na área do café. Eu saí, eu falei, como assim, gente? Não é pra ficar dependente de mim, né? Eu Tipo falei assim. trabalhei tanto. Como assim? Se eu saio o negócio Não não era era pra Eu isso. saí dali, eu falei, fiquei pensando, eu falei, o que eu fiz de errado? E ali eu comecei a refletir, e eu falei, tá, porque assim, naquele momento, eu acho que foi de insegurança, e nem tinha essa consciência, eu fiz uma gestão onde eles, se eu não tava... Ai, não tinha energia, não funcionava. Tipo, ele falou, não aconteceu nada, deu tudo certo, mas é diferente. E o diferente me pegou. Falei, não pode ser diferente, tem que ser igual. E ali eu comecei a estudar igual uma maluca. Ali eu falei, não, eu preciso entender o que eu errei e como eu preciso modificar com a própria equipe que está aqui. Reunião. Aí eu fui estudar, estudei muito sobre liderança, muito. E ali eu comecei a criar reuniões e eu falei assim, eu preciso... É semanal? É semanal. Hoje está quinzenal. Ah, tá, boa. Na época foi semanal, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Ouço. Com todos os E funcionários. eles vão. Feliz, gente. E quando eu não faço, ainda me cobra. Eu falo, ai, graças a Deus. a Deus. Mas o que eu fiz? Eu fiz eles conectarem entre eles. Eu criei uma harmonia entre eles. Eu falei, gente, vocês passam mais tempo aqui do que em casa. Então, vocês precisam um olhar para o outro. E com o olhar humano, de não ter fofoquinha um contra o outro, de não ter... uma encrenca lá. É tudo muito... Eu não Mas tenho... quando você conversa, né? Isso eu aprendi muito com os círculos. Quando você põe pra conversar, a pessoa te conhece, sabe o que tá acontecendo com você, a chance de ter conflito é muito menor, né? Porque E se tem você que pôr não pra fora. sabe... Conversa difícil é Exatamente. normal lá, gente. Vamos. Porque rola uma empatia, né? Tipo, nossa, o filho dela tava doente esse fim de semana. Não, Nossa, posso fazer alguma coisa pra te exatamente. ajudar? Tipo, Ela não deixou de falar bom dia pra mim porque ela não queria falar bom dia. Sim. Ela Exatamente. tava com problema. Mas eu exatamente. trouxe o DISC, o perfil comportamental. Sim, Lembra é que a verdade. gente conversou Aham. sobre isso? Então, assim, eu fiz o perfil comportamental de cada um. Aí, cada um, nós falamos. Então, assim, não é que ela é grossa. Isso é objetiva. Sim. É. E aí, um começou a compreender o outro. Zerou, assim. E aí, brincam um com o outro. Não é criar rótulos. Eu passei de uma maneira bem, assim, lúdica, bem leve. E aí, e muito legal agora, porque, assim, a gente usou o DISC como uma ferramenta. E, assim, o pessoal, às vezes, usa para um outro. E eu usei para integrar. Só para relação humana. Paty, se eu sei que você é assim, tá tudo bem. Entendeu? E aí eu trouxe a comunicação. Então, como que eu falo o perfil da Paty? E aí eu trazia em reunião. Entendeu? Então, se ela é mais objetiva, não adianta eu contar tanto detalhe, vai irritar ela. Vamos resumir? Exatamente. E aí eu fui ensinando eles. Aí com isso eu diminuí conflito. E aí eu trouxe muito a parte da empatia, assim, de um cuidar do outro. E aí, com isso, eu consegui sair de cena. Sim. Porque aí eles começaram a olhar para eles.
Então não precisava da Karina para alimentar. Nossa, e lá é muito assim, um tá com dor de cabeça. O outro vai na farmácia pra ele, compra alguma coisa, Pega. tipo, e pros clientes também, tipo, é muito legal. E tem tudo a ver com mediação de conflitos, né? O que ela tá falando. Então, tipo, é muito louco como os assuntos se... Então Mediação em processo circular, isso o tempo inteiro, né? Você ouviu e ouvir de fato o que tá ali, né? Porque na mediação, assim como no circo, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não é aquilo, né? Tem algo ali na fala dela, por trás, que é uma dor maior, né? Que é ali que você vai conectar, né? E você vai, Ter a é muito percepção. gostoso, porque você vai ver na evolução deles, né? O desenvolvimento deles e o quanto eles estão bem. Né? Passam mais tempo aqui do que em casa. Eu não vou Sim. resolver todos os problemas, Paty. Cada um tem ali os seus problemas em casa, tem uma realidade, mas ali o quanto a gente pode impactar, né? Sim. De maneira Sim. positiva ali na vida para cada um que está ali, não só entre eles, porque assim, por que a Paty sente isso? Imagina, às vezes você entra numa empresa e você fala assim, nossa, tá climão. Você não Você ninguém fala brigou. nada. Mas o olhar entre um colega de trabalho ali, numa Total. recepção, você já percebe. Então, eu falei, primeiro olho interno e automaticamente eu vou replicar. Então, assim, eles perguntam, os empresários falam, mas Karina, que treinamento que você contratou? O que você fez? É o meu mesmo. Eu estudei e apliquei. E aí eu testei. O que não deu certo, eu não fiz de novo. O que deu certo. Funciona. E assim, não tem uma técnica. Aí o que a gente fez? Cada um olhar para dentro de si e olhar para o outro, né? E um cuidar do outro. Imagina, escala, eu não participo há muito tempo. Não, amiga, você não tá bem, ou seu filho tá doente, deixa que eu venho sábado. Entendeu? Tem dia Sim. que todo mundo quer ir. Não, gente, só 2, tá bom. Não precisa trazer todo mundo. E aí, com isso, os clientes sentem essa energia. Sim. Então, É porque eu vou trazer para Manda. sistêmica, tá, vamos lá. Ajuda. Essa parte que você fala do eu vejo você, né? Se ele não está sendo visto, dificilmente ele vai ver alguém. Porque é algo que ele não conhece. Então, a primeira coisa é... E essa frase tem um impacto, assim... Eu usei uma vez numa mediação e eu olhei bem para a advogada do mediando, estava conversando no celular, estava tentando resolver o negócio. A mulher, ele falava que a mulher mandava ele para fora, mandou ele para fora várias vezes de casa, não via ele, né? Eu olhei bem para ele e falei assim, fulano, eu vejo você. Bem assim, eu vejo você. Ele começou a chorar. Esse homem. Porque provavelmente ele nunca foi visto, primeiro pelos pais, né? E depois pelos outros. E aí, como é que você vai ver alguém, e aí o cliente, né? Que nada mais do que você estava sendo vista ali, né? Quando você recebe a caixinha. Mas como é que você vai ver o outro se você também não é visto, né? E assim, é muito legal como... Nossa, E eu comecei com essa estratégia, é olhar para dentro, automaticamente o externo foi acontecendo naturalmente. Nossa, e aí isso é onde muito os legal. clientes acabam sentindo isso, mas não é, nossa, grandes cursos, não existe uma consultoria, não. Cara, mas é que eu somos vejo que você tem nós. muito isso de ser intuitiva também. Na verdade, isso é uma coisa que eu vejo vocês duas. Eu acho que vocês têm o lado... Muita energia masculina, talvez, igual você falou, né? Veio todo o background jurídico, você tem toda a parte de negócio, comercial, estratégia, desde sempre, de ver seus pais também. Ao mesmo tempo que eu sinto que vocês duas são muito conectadas, a seu modo, com a espiritualidade. Tipo, o que cada uma chamar de, né, essa conexão com a fonte e tal. E isso acaba trazendo esse contato com a intuição. Porque eu falo, gente, todo mundo nasceu com intuição. É que você pode ter acostumado a ouvir a sua intuição ou não. Você pode perceber e fazer o que ela está te falando ou não, né? Mas eu acho muito legal que vocês duas têm isso, assim. E eu queria que vocês trouxessem um exemplo, porque é muito o centro do que eu falo no podcast, sabe? Eu falo, gente, às vezes a gente esquece que existe uma biblioteca dentro de nós de conhecimento chamada intuição, que a mente ela não vai acompanhar. Se a gente souber adentrar isso e usar no nosso negócio, a gente chega em lugares muito mais longe do que se a gente só ficar... qual que é o número? O que o número está falando? O que o dado está falando? Né? Então, eu queria que cada uma contasse uma história de um momento na área de negócios que vocês tomaram uma decisão usando a intuição. Foi assim, mesmo que a mente não estivesse entendendo muito bem, ou que a mente estivesse tipo, nossa, mas será que eu vou por esse caminho? A intuição falou, cara, é isso. E vocês tomaram essa decisão no negócio de vocês com base na intuição. Olha, Quer falar? Quer pensar? pode ir. Eu vou falar. Pode falar. Tirando todo dia? Tirando...
eu falo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo dia. Eu ia falar isso. É o tempo inteiro. Assim, você sabe que nos meus movimentos sistêmicos e nos meus trabalhos internos, todos vêm a informação de, a gente vai falar fonte, eu superior, o que for, mas como se fossem dois. Um é o racional e um é a intuição, né? O espiritual, o que quiser chamar. E não funciona se não tiver os dois. É como se você ficar só no racional, vai dar ruim. E se você ficar só nesse outro, só na intuição, também vai dar ruim. Você precisa o tempo inteiro dos dois, né? Para conseguir ficar no equilíbrio. Mas eu acho que a minha maior assim, decisão, que foi da intuição mesmo, foi fazer o espaço. Ah, criar o convívio. Criar o espaço. Porque eu estava na transição, eu sabia que eu queria fazer a transição, eu não sabia como. E aí cheguei a procurar casa para alugar e tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo, abriu a avenida, que era perto, que era fechada. O inquilino que estava na casa saiu, falei, putz, e agora? E aí foi indo, até que uma hora eu fiz. E eu lembro que os arquitetos, né, que fizeram o projeto são meus amigos, né, há muitos anos. E eles, tal da escutativa, mas quando você conhece, sabe, é mais fácil, né? Então, eles fizeram todo o projeto. Quando terminou, eles olharam para mim e falaram, nossa, ficou grande, né? Eu falei, vocês não sabiam que ia ficar grande? Eles, não, a gente sabia, mas se a gente falasse, você não ia fazer. E aí eu pensei, falei, é isso mesmo. Se eu tivesse parado para pensar, fora da intuição, só no racional, no planejamento, tudo, Não, olha só números. Você não fazia? O que Não ia não fazer. compraria. eu não ia fazer. Não. Sim. Não, se eu, hoje, assim, pensando, tipo, volta lá, você faria? Não. Eu não sei como eu estaria, mas eu acho que eu não teria Eu falo a feito. mesma coisa de empreender. Eu falo, gente, se eu soubesse o rolê que ia ser empreender, ainda bem que eu não sabia. Pois no empreendedorismo tem muito isso, né? As pessoas, é fácil, olha lá, tá com a agenda liberada. Meu, não é. Você o faz maior... seu horário, que legal, vai lá. Você faz seu horário, fica das 8 às 11 da noite, tá tudo bem, tá maravilhoso. Dorme pensando, acorda Ou você faz das 8 às 9 que você não tem cliente aí, então aí o que você Exatamente. faz, né? Mas acho que foi isso. Eu acho que é essa decisão de, tipo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, não sei como eu vou fazer, não sei como vai funcionar, mas é isso. E depois a vida vai apresentando, claro. Vai caminhando. E tudo que aparece de desafio também é para aprendizado, né? Peraí, deixa eu entender por que está acontecendo Sim. isso aqui. E aí entra um pouco da intuição, acho que no próprio trabalho terapêutico, né? O tempo inteiro. E acho que a intuição tem muito a ver com a presença, Paty, que eu acho que é legal isso fazer. Perfeito. Porque quanto mais a gente está presente no nosso corpo, percebe o nosso corpo, eu sei quais são as partes do meu corpo, eu percebo quando vem a intuição, porque para cada um vai vir de um jeito, né? Tem gente que vai escutar, tem gente que vai aparecer uma tela mental, tem gente que... Escuta, tem gente que vê. E às vezes seu corpo vai falar, opa, tem uma pontada aqui, deixa eu entender o que é, né? Mas eu acho que a presença é o maior facilitador. Você só consegue ouvir. É verdade, se você tá presente. De se conectar com isso. É verdade. Ah, O seu, acho que é a compra do King, né? Olha, a compra do King foi bem... É que só pra dar um contexto pra galera. Você era sócia, você tinha Sim. sociedade com uma pessoa. Isso. E você era de outra cidade, que você tocava seus outros negócios. Ele que ficava mais em Campinas tocando King. E aí aconteceu algum momento a ruptura que aí você assumiu, né? Assumi. E mudou pra Campinas. E agora eu acho que também, né? Eu converso comigo o tempo inteiro, né, Paty? Lembra a gente conversando ontem? Verdade. Eu falei, ai, Paty, é minha terapia. E o tempo inteiro conversando comigo. Mas assim, e eu acho que uma coisa que eu faço muito e que talvez as pessoas não... Eu respeito muito o tempo. Eu acho que às vezes as pessoas, elas pensam em algo e já acham que já vai acontecer, ou que vai aparecer um sinal, ou que vai dar certo. Não é assim, é um processo, entendeu? Então, aquilo é você se ouvir. Eu acho que isso, né? Ouvir, entender o que o universo está te trazendo e falar, é isso. Mas, assim, para acontecer, vai ter que fazer para ter. Sim. Então, é ser, fazer para ter. Então, quer dizer, primeiro você vai sentir isso. E depois você vai fazer
para que aquilo aconteça. Não é o universo, Não, gente, não é assim. Mas você acreditou já em algo. E depois que você fez, tem a parte de você confiar no tempo, no desconhecido. porque- Então é tipo, entrega, tem um pouco de controle, um pouco de entrega. Um pouco de controle. Tem que ter. Eu acho que esse tempo eu tenho. Respeitar o tempo, sabe? A reforma agora. Quanto tempo a gente conversa sobre isso? Nossa, né? verdade. Desde que eu entrei no Kings, tá Lembra? falando. É que a parte superior, ela tá reformando pra atender mais a parte de eventos, né? Tipo. Não, agora vai ser mais salas. Ah, é verdade. Vai ser mais Já mudou, ela tá vendo? Ela salas. tava no outro projeto. Tava na outro projeto. É verdade. É que faz tempo que a gente Mas não conversa por que disso. que eu não... Eu olhava aquilo e falava, não sei. Ai, é muita intuição isso. Acho Não que bate, não. né? É uma sensação de Não não sei vontade. por que não, Ele mas falou, não. Mas por que você não fez? Eu não sei. Não isso. batia. Eu já estava fazendo outra coisa, já desfocava. Aí, o ano passado, eu falei pro meu marido, esse ano vai sair o projeto. Talvez a gente não comece. Mas o projeto, porque eu gosto de imaginar. Sim. Eu gosto, já vejo o negócio pronto, eu vejo a flor. Nossa, eu já vou no detalhe, da inauguração, do cardápio, o negócio nem tá pronto. Eu falo, nossa, eu já tô vendo o negócio acontecer. Então, eu tenho isso, em tudo que eu faço, eu já imagino lá. Então, assim, não é pra dar ruim. Não tem como dar ruim. Não é opção. Eu falo, eu não negocio com isso. Então, assim, eu já visualizo muito isso, né? Então, na reforma foi a mesma coisa. Ampliação, na verdade, não é uma reforma. Era um espaço que nós tínhamos lá. E sempre ficou aquela situação, o que fazer nesse espaço? E aí, sabe quando não batia? Então, eu já fiz com o arquiteto, fez uns 4 projetos. E eu olhava e fazia assim, legal. Ixi, Só é legal. se falou legal, não é. Mas Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. foi interessante, mas não saía do computador. Até que o ano passado eu falei, vamos. Aí ele falou, vamos. Aí liguei, fiz uma reunião com o arquiteto, sem pressa. Sem pressa. Pensei nisso. Não, pode deixar, vou te trazer uma proposta. Na hora que ele apresentou, eu falei, É isso. É isso. é isso. Nossa, essa empolgação. Me falam Aí- muito que a intuição. Uma das formas de você perceber se a intuição é esse entusiasmo. A Nath fala muito isso. E assim, ser acompanhado nesse desse entusiasmo. processo, eu ouvi muito aos clientes. Então, assim, também é importante. sabe quando você... Não, eu falei, não, acho que não é isso. Isso não vai virar. Acho que não é essa necessidade. Isso tem em tal segmento. E aí eu fui... Então, Porque tem isso também, né? O que é nosso e o que faz sentido pra mim e o que faz sentido pro negócio, né? É verdade. Então tem... Porque às por vezes isso- não vai ser só o que você porque quer. senão- É verdade. Então você precisa... E é onde precisa ter a paciência e o tempo. Porque Sim. o cenário muda, o mercado muda. Nossa! Se você tivesse a pressa de, tipo, eu preciso fazer essa Não. reforma pra ontem, você teria feito Só um por- projeto que nem era o que você que queria. nem era. Só pra fazer, E aí né? eu Tipo, falava, não é o momento. E aí eu comecei a observar os clientes, as necessidades, o que estava acontecendo no comercial, que tipo de demanda estavam... Porque depois a pandemia mudou muito. E várias o vezes a galera formato. não tinha sala lá, né? Nossa. o que vinha a galera pedindo. Não tem mais sala, não tem mais sala, não tem mais Se sala. não programar, não tem mesmo. E aí eu falei, vou fazer salas. Mas junto com as salas eu também quero privativo, porque eu acredito muito nessa mistura ali no corpo, de todo mundo misturado, né? Porque aí você cria conexões, você cria conhecimento, network. Eu Então, sou testemunha, que eu já né? vendi lá de joia, tava conversando. mas porque estrategicamente as salas estão espalhadas. Exato. Né? Não tá assim, só lá em cima é só evento. E aí eu comecei a reparar. Eu falava assim, aí o pessoal falava, não, lá em cima é evento. Eu falei, não, gente, lá em cima é cowork, deixa as pessoas à vontade. Não, vamos fechar o andar, deixa só para evento. Eu falei, não, deixa as pessoas à vontade. E aí eu começava o quê? Olhando os clientes, onde eles gostavam de estar. E eu falei assim, não, eu vou transformar tudo em cowork. Deixa eles, se eles se sentirem bem, sentar na balança e trabalhar, que sente na balança. Sim. Então, assim, eu comecei a observar, eu ficava ali na área do café observando o movimento, onde cada um trabalhava, onde eles se sentiam bem. Eu acho que a intuição tem muito isso, que você vai recolhendo um monte de informação. eu fui juntando. Deixa numa nuvem aqui, né? Aí tem uma hora que desce uma informação, você fala, é isso, juntei tudo que eu vi, tudo. E uma coisa que eu queria perguntar pra Mas você. tem um pouco dos sinais também. Que Tem, eu amo. Porque às vezes esse monte de informação é um monte de sinal que a gente não tá dando muita atenção, sabe? Nossa, mas quando Também tem bate, isso. dá aquele do ânimo. E aí a de vida bater. vem te mandando sinal e você fala, mas ué, não mandou sinal, mandou sim. Mandou, Tava sim. tudo lá. Você que não Mas, viu. você que não viu. Mas E até pra não perder essa linha assim do que a gente tá falando, quando você falou, a gente sente no corpo e tal, é uma pergunta que é a primeira vez que eu vou estar usando numa entrevista e a minha ideia agora que virou o nome Seu Intuitiva é eu fazer isso pra todas as entrevistadas que vierem e que já tem na linha do que você estava falando, que era, pra vocês,
o que é intuição e como que vocês sentem. Porque uma coisa que eu sinto é as pessoas me perguntarem muito, porque eu falo muito de intuição, né? Só que pra mim sempre foi muito fácil ter contato com a intuição. Eu sinto que eu sempre fui muito intuitiva. E às vezes a pessoa fala, Paty, mas eu não tenho essa facilidade. Mas como que você sabe que a voz não é na mente, a intuição? Como que você, mesmo que você entendeu que é intuição, como que você confia? Porque às vezes ela te fala pra você ir pra um desconhecido muito louco, tipo... E aí eu sinto que cada vez que uma pessoa diferente explica o que é intuição e como ela sente, conecta com uma pessoa diferente. Então, às vezes a Ana Lu vai falar a descrição dela, 50% vai falar, ah, tá bom. E a outra 50% vai falar, nossa, então é isso, entendi. Agora ela conseguiu observar nela. Daí a Karina vai dar outra definição. Cada um que for falando, acho que quanto mais... A minha ideia é assim, todas as pessoas passaram no podcast, eu quero definição, porque eu quero que todo mundo que assista alguma hora conecte com alguém e fala, agora eu entendi como que eu posso sentir intuição em mim, sabe? Então, eu quero a definição de vocês. O que é intuição pra vocês e como que você sente? Como que você sabe que aquilo é intuição e não racional, por exemplo? Você já meio começou a falar do negócio do corpo. Vai, então vamos. Fiz. Pra não falar besteira, né? Também. Mas é muito, de novo, intuitiva a resposta, não é? Tipo... Eu acho que a intuição é esse algo maior que a gente sabe que é e não sabe por que é, mas por algum motivo faz sentido. Pra mim, como funciona? Em atendimento, tá? Como terapeuta, a informação chega pra mim. E aí eu espero um tempo, é a questão do tempo, pra eu entender se aquilo é meu ou se é, de fato, do cliente, do que eu preciso ali fazer de movimento com ele. Mas é uma informação que chega e, tipo, faça isso. Legal. Às vezes não parece que faz sentido nenhum. Você fala, meu Deus do céu, é sério que é para fazer isso? Vamos lá. E depois faz todo sentido. E, às vezes, quando a gente fala de corpo, né, eu tenho algumas sensações de corpo que, sei lá, tem uma pontada de dor de cabeça ou não bateu. Sabe quando você enxerga, ou encontra com alguém e fala, tem alguma coisa que não... Tem alguma coisa. Eu não sei do que é, mas alguma coisa não rolou. E aí você para entender aquilo. Muitas vezes você sabe que tem algo que não tá bom, né? Ou algo que tá muito bom e ainda precisa de um tempo para entender. E aí vem o tempo e o impulso, né? Que a gente vai aprendendo, acho que com autoconhecimento e maturidade, né? Muito. Mas, peraí, porque às vezes pode ser que a minha primeira sensação seja por algo que eu vivi também. Então, algum trauma que eu tive, eu vou encontrar com uma pessoa que vai acionar algum gatilho em mim. E aí eu acho também que a intuição... E me bloqueia de alguma coisa. Mas espera aí, deixa eu entender de fato o que está por trás disso e se é mesmo se é essa resposta mesmo ou não. Então, acho que no fim tudo gira em torno de se conhecer, né? Porque essa resposta está dentro da gente sempre. Sim. É só a gente parar para ouvir, né? Tem essa conexão com algo maior, mas ela vem de dentro pra gente. Ninguém vai contar, ninguém vai falar. Não. Essa história de Não é alguém vai me racional. dar a resposta. Não, vai aparecer em algum lugar. Não é. Não Eu vai acho ter. que se ouvir, né, é essencial, sabe? Veio aquele pensamento, ou aquele sentimento, aquilo que você falou, de repente, não bateu. Sabe? Aquele desconforto. É observar isso. E eu não sei, eu converso muito com o universo, né? Converso muito. Falo, será? Mas que me mostre de alguma forma. E aí eu observo também o que eu vou sentir, se as coisas vão ser alinhadas, acontece de maneira natural, ou você está forçando. Isso é um sinal bom. Isso, eu observo. Eu falo, mas tô forçando por quê? E eu, assim, por exemplo, com um colaborador, por exemplo, contrato colaborador. E aí, lógico, você contrata querendo que dê certo, mas aí, de repente, você fala, acho que não sei se vai. E aí, no processo, você olha assim, você fala, acho que não sei, não bateu. Tem algum comportamento aqui que não está tão alinhado, né? E assim, é muito engraçado. Eu mentalizo isso, ele pede para ir embora. Tipo assim, estou sentindo que não tá batendo mais. Aí eu Gente, dá a 2 Luana, dias o cara. Nossa, ela fala, quero as Karina, contas. você. Gente, ela foi muito engraçado. Não, Karina, você é muito bruxinha, eu tenho até medo. Aí ela teve um processo que ela ficou ausente, eu fiquei bem perto da operação e eu olhava assim, falava, não sei, tem alguma coisa que não tá batendo aqui, né? Mas não falei, gente. Comigo mesma ali o tempo inteiro. E eu falei assim, tem alguma coisa estranha, mas não está muito alinhado com o que eu quero na empresa, com o que eu quero entregar ali na ponta, sabe? Faltava um pouco, né? E aí a Luana voltou e eu falei,
não, você não percebeu isso? Como você não... Eu falei assim, não, mas precisamos rever isso, eu não sei, tá estranho. E fiquei uma meia hora falando ali. No outro dia, a Luana, vem cá. Eu falei, que foi, Lu? Pediu a conta. Eu falei, sério? Aí ela, tipo, sério. Então, assim, não é... Aí a pessoa sai e parece que a energia volta pro lugar, né? E, Você fala, tipo assim, era e a isso. pessoa- Tipo... E o que é muito gostoso, E às né? vezes a Porque pessoa já desconectou, ela já né? desconectou, Você só ela tá sentiu super ali bem. que ela já estava Porque assim, desconectada. se eu te desejo bem, cara, eu quero você bem em qualquer lugar. E Uhum. uma coisa que eu sempre falo na reunião, gente, não perde a oportunidade de ser feliz. E às vezes a sua felicidade está do outro lado da rua. Então, assim, eu deixo isso muito aberto. Vocês têm que estar felizes. Se vocês não estão, saiam. Não ficam aqui. Vocês passam mais tempo aqui do que em casa. Sim. Então, tem que ser gostoso, tem que Sim. ser prazeroso, a gente tem que acrescentar, tem que ser construtivo. Então, assim, eu já passo essa consciência. Então, eles se questionam o tempo inteiro. Então, eu acho que aquele que não está alinhado, eu falo tanto isso, que eu não preciso mandar embora. Porque ele mesmo pede para sair. Mas eu acho que uma Tá. coisa também comum no que vocês duas falaram é que é como se, eu acho que a intuição ela tem etapas, porque tem o você ouvir, às vezes você claramente pede sinal, igual você comentou, e daí você literalmente pediu, mostra, sei lá, uma rosa branca, aí você vê uma rosa branca e fala, pô, né, tá mais claro possível que eu pedi. Mas tem, às vezes, os sinais que você não pediu, mas você também recebe, quanto mais você presta atenção nisso, mais você percebe, então fica mais clara a comunicação, mais assertiva a sua comunicação com o divino, com a espiritualidade, enfim. E depois que você ouviu, tem um passinho de agir, que é o que a gente já estava falando antes, porque às vezes ele fala um negócio que não é gostosinho, vai lá fazer uma transição de carreira, você fala, ai, que gostoso, só que não, né? Porque a segurança tava no continuar mesmo. É. Ah, igual quando fala, vai fazer um evento, que você sabe porque você foi o primeiro que eu fiz, Sim. cara, eu não sei o que eu tô, assim, a intuição mandou. E eu não tenho medo de falar para as pessoas, gente, por que você porque a intuição mandou? Porque ninguém discute intuição, isso é um negócio que eu acho maravilhoso. É igual a espiritualidade, é individual, é uma relação sua aqui com a fonte. Como que alguém vai discutir? Não, sua intuição não falou isso. Fiz, só eu sei minha intuição, tipo... Então, por isso que eu gosto de ter orgulho. Falar, cara, CEO intuitivo, sim, é um adjetivo mesmo, e eu sou porque a gente tem que... E é uma das partes do poder da energia feminina, a gente tem que abraçar nisso, sabe? E eu gosto de falar disso para negócio, porque, cara, a gente tem que usar mais os negócios, não tem que... Eu acho que, enfim, tem um certo receio, assim, de falar, mas você usou a espiritualidade pro negócio? Sim, amor, você não tem Sim, noção do eu poder tenho que tem Tem as ali. crenças, os preconceitos, Os preconceitos. Né? De, tipo, mas, enfim, aí só pra fechar, acho que vem a parte da ação também, né? Que depois... E eu, pelo menos pra mim, não sei se vocês já sentiram isso. Como que eu fui aprendendo o que é intuição e o que não era? De ignorar. Então, tipo assim, será que isso é intuição? Aí você tá na dúvida, vamos dizer assim. Vem de novo. Aí você falou pra eu virar... O mapa tava assim, vira à direita. Você falou, cara, acho que eu tinha que ir pra esquerda. Aí você ignora a intuição, você fala, meu, o mapa tá falando, não vou inventar moda. Aí você vai... Aí, sei lá, tem um acidente ali na frente, você fica 20 minutos parado, você fala, eu devia ter virado ali. E aí, isso vira um contraste, né? A Nath fala muito disso, que a vida ensina por contraste. Então, essa vez eu ouvi essa vozinha, não segui, deu ruim. Talvez a próxima, se ela me falar outra coisa, eu vou ouvir. Eu tenho muito com conversa, porque minha vida é muito comunicação. Às vezes eu mando um áudio que eu não enviei ainda, ele tá parado. E tem um negocinho aqui dentro. Eu sinto no peito, ou às vezes eu sinto na boca do estômago, assim. Mas o peito parece que eu sinto contrair, assim. Falar, não devia mandar isso. Eu não sei identificar na minha fala o que eu falei que pode soar mal, mas eu sinto que eu não devia falar. Aí já teve isso. Ignorei, fui lá, fiz, aí deu ruim. Aí da outra vez falei, agora eu vou fazer. Não vou mandar. Daí eu deletei e falei assim, também não sei. Aí respeito o tempo, porque também não sei que áudio que eu vou mandar no lugar. Espera um pouco, aí você manda de novo. Ó. Aí quando você envia... Aí vem a sensação que a gente falou de entusiasmo, ou de leveza, ou de abertura. Pra mim, eu sinto muito de abertura, assim, também. Parece que eu tô vendo uma paisagem... que não tem muro na minha fluindo, frente, eu né? sinto expandir, você fala... Era isso. É tipo um respiro, assim, você fala, era porque era pra eu ter falado isso, ou os 5 minutos que eu esperei pra mandar o áudio, uma outra pessoa me mandou uma outra informação e eu completei, sei lá, aí vai acontecendo umas coisas, então acho que vai muito da gente testar também erro e acerto, assim, tipo, ouvir, não ouvir, né, uma hora você fica boa na coisa, né, eu já entendi o que é a intuição, como que se reflete no meu corpo quando ela tá falando, sim, né. É que no batidão, né, quando você não se escuta, a chance de você... Meus são pensamentos, Total. vão vindo e É que aí... a gente, todo mundo aqui na mesa, a gente é muito da meditação também. Acho que quem não Sim. tem costume de fazer a meditação, cara, se você não tem no dia a dia isso de se ouvir, passa batido, muita informação, né? É que a meditação é muito posta de, tipo, você tem que ficar lá de olho fechado e Não sem pensar pensar, em nada, não tipo, fazer nada, não. Mas, às vezes, um exercício que você só sente o teu corpo, todas as partes do seu corpo, pronto, já... Só deixa eu entender quem sou eu aqui e o que cada Sim. parte, porque você só vai sentir essas coisas nas partes do seu corpo se você estiver presente Isso. e
e sentindo, né, ali mesmo, E né? principalmente empreendedor, é muito fácil estar no passado, tipo, nossa, eu fiz aquele lançamento, não deu certo, como que eu... Ou no futuro, tipo, ai, nossa, o Kim, como reformar aquela lá. Então a gente é muito fácil Sai sair do do presente, presente. né? Aliás, não só empreendedor, todo mundo, mas principalmente a gente que tem muitos planos, né? Menina, Muito bom. passa muito rápido, não passa? Eu queria fazer mais coisa, eu queria falar mais, mas a gente tem horário, todo mundo aqui tem horário. Mas eu queria agradecer muito vocês. Eu fiquei muito feliz que esse encontro aconteceu. E que vocês também não se conheciam. E você viu como os assuntos vão um interconectando com o outro. Né? Mas a gente não Antes do conversou. evento, quer dizer que vocês não se conheciam, é verdade, mas no último evento vocês se conheceram. E muito obrigada pela presença de vocês, pelas palavras, porque eu tenho certeza que vai impactar pessoas que estão ouvindo. E eu queria saber se tem alguma última coisa que vocês querem falar, algum recado do trabalho de vocês, quer deixar algum Instagram, enfim, se vocês quiserem falar uma coisa, momentinho de encerramento para vocês. Bom, agradecer, né? Que é sempre e eu vou escutando a Cá, para mim é um aprendizado, porque a parte do coworking, né? Que não é exatamente um coworking lá no espaço, mas sim, tem as salas. Tem as salas. Mas, assim, é o que veio no combo pra mim, né? Eu falo que eu escolhi ser terapeuta e trabalhar com essas coisas. O espaço veio que meio de presente, assim. Então, é um aprendizado diário pra mim, né? Não é algo que eu tenho que aprender, né? Eu vou escutando, é bom, né? Porque a gente escuta, fala, opa, peraí, deixa eu entender essas coisas, como funcionam lá também. Pra quem quiser, o @, do espaço, @convivelu, ou o site www.convivelu.com.br, e o meu de terapeuta, para quem quiser, luisabarreto.oficial. Luísa com S. Luísa com S, Barreto Barreto com ponto T só, ponto oficial, Perfeito. no Instagram. E aí lá tem todas as informações. Adorei. E você, Ká? Queria agradecer, né? Vocês duas. Surgiu na minha vida, né? Ali no King, a gente foi se conectando, né? E muito gostoso. A gente está crescendo muito junto, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente. Muita coisa boa. E se você tá em Campinas, vamos pro cowork, gente. Ai. É o @King Coworking. E quer falar das outras empresas ou você quer focar no que? Ela é ótima. Uma de pra cada divulgar. vez. É que eu falo que eu gosto muito de divulgar coisa que eu testei e acredito, né? Então as outras empresas eu não conheço, que é até de outra cidade, mas o King que é eu de posso outra falar cidade. porque eu tô lá, entendeu? E eu queria muito também aproveitar até pra agradecer vocês duas, porque querendo ou não, os meus 2 primeiros eventos foi no espaço de Verdade, vocês é. e eu sinto que é um aprendizado todo mundo junto, né? E Ai, é muito gostoso. nossa, eu aprendo muito com a Kai, ela me motivou a fazer muita coisa, daí eu pego essa carga, então quando eu chego no segundo evento eu já tenho um conhecimento, aí eu aprendo, tipo, com cada pessoinha que a gente vai conectando, eu sinto que no ramo, assim, da espiritualidade, eles vão conectando propósitos e missões, então é muito maior do que só, tipo, conheci o business dessa pessoa, é tipo, as missões de cada um vão se conectando, então, muito obrigada por fazerem parte da minha história e da história aqui dos meus projetos também, das minhas empresas. Então, eu vou deixar na descrição o Instagram tanto do King, da Convivelu, os pessoais também. Qualquer coisa, manda mensagem para elas. Fala assim, vim através do podcast CEO Intuitiva, para elas saberem, tá bom? E a gente- manda falar e falar o seu sobrenome. Porque é que você indicou, falou, Paty. Eu falei, mas que Paty? É verdade, a Paty Rosa. no dia do atendimento. Daí eu falei, mas que Paty que é? Eu falei, não vou perguntar por mensagem. Justo. Se falar em Aí eu CEO entendi, Intuitiva, falei. a pessoa ainda vai entender. Mas falar Paty, fala Paty Rosa, gente. É curtinho, é fácil. Paty Rosa, é isso. Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.